Moshi moshi, minasamá wa genki desu ka? E aí, beleza, galera? Tô mais aqui um dia bem frio aqui no Japão. Basicamente tá começando, né, o inverno, né? É porque o outono veio meio precoce, meio frio, assim. Parece que são frentes frias, eu não sei exatamente. Mas a ideia é que vai ficar mais gelado esse ano aqui no Japão, né? Esse inverno. E aparentemente é uma tendência meio que global, né? De um inverno mais frio. Temperaturas mais extremas, né? Aquele papo de aquecimento global, mudanças climáticas. É meio difícil de você discutir de que não existe, sabe? Realmente parece que é real mesmo. Todos os indícios dão de que são real, né? Porque tem gente que realmente não acredita, né? Enfim. Bom, eu queria falar hoje, basicamente, daquela expectativa, né? De que a gente acredita que vir pro Japão torna muito mais fácil a vida em todos os sentidos, né? E de certa forma né? Eu acredito que a qualidade de vida aqui do Japão é muito boa, assim. Mesmo eu que não ganho muito aqui, né? Ganho bem pouco, na real. Eu ganho pouco porque eu trabalho pouco, tá? Basicamente é isso. Se eu pudesse trabalhar mais, com certeza eu ganharia mais, né? É porque no visto que eu tô, né? Que é um visto de dependente, ele é igual ao de estudante, né? Faz intercâmbio aqui no Japão. Permite você trabalhar até 28 horas, né? Então, aí você vê, né? Como a gente ganha por hora, né? Acaba que você recebe proporcional, né? Proporcional ao que você faz, né? De certa forma é legal, né? Mas tem uma parte ruim também disso aí. Que é... sei lá, se você estiver doente, por exemplo, você não recebe nada, né, mano? Tá ligado? Tem esse porém aí, né? Pro empreendedor é justo, né? Porque você meio que não é um funcionário efetivo, né? Você tá fazendo um bico, né? É o part-time job, né? É trabalho de meio período. E já teve uma vez que eu passei por um problemão, assim, sabe? Eu tive um problema, acho que tipo no nervo ciático, alguma coisa assim, velho, que tipo travou minha perna todinha, velho, quando eu fui carregar um peso, assim. Aí eu fui dormir com dor, né, na perna. E eu tava bem preocupado, né, velho, porque eu tinha que trabalhar, tipo assim, no dia seguinte super cedo, né, tipo acordar às 5 da manhã pra ir trabalhar, né, meu. E eu tinha tomado um medicamento, né, pra ajudar a dormir, né. E só que acontece que quando eu acordei, esse medicamento aparentemente ele tinha ficado meio preso assim na garganta, alguma coisa assim, sabe? Porque eu acordei sentindo muito o gosto dele, sabe? E como se tivesse meio entalado assim na garganta. Então eu meio que acordei e comecei a sentir os efeitos do remédio, assim. Ou seja, eu acordei meio zoado já, entendeu? Sobre o efeito do medicamento, entendeu? Que não era uma coisa que eu esperava. E ainda tava com a perna toda zoada, mano. E aquela sensação do remédio tava tão intensa que me fez vomitar, velho. Tá ligado? Aí você vê, mano, a situação. Que eu tava todo acabado assim, mano, tá ligado? Pedindo pinico, meu. Pedindo, pelo amor de Deus, mano. Sabe, se fosse no Brasil, eu acho que eu não teria ido trabalhar não, mano.
Mas aqui eu não tinha nem o telefone até hoje eu não tenho o telefone da minha gerente, sabe? Então não tinha nem como avisar, pô, de que eu tava numa merda e que eu nem ia conseguir trabalhar. Cara, eu orei a Deus ali e falei, meu, me ajuda aí e tal. E teve uma hora que eu fui, sei lá, botar roupa, né? Tipo cueca. Você tem que meio que dar uma agachada assim, né? Pra poder botar a cueca, né? E nessa que eu agachei, porque eu não tava nem conseguindo fazer esse movimento aqui, pô. Tava travado, tipo, não conseguia inclinar meu corpo. Só que eu tava tão zoado da cabeça por conta do medicamento que eu até tinha me esquecido que eu não conseguia fazer esse movimento. E eu fiz de forma brusca, assim, tá ligado? Eu me agachei. E aí você tipo uma estralada assim, velho. Cara, isso aqui foi uma dor assim insana, mano. Insana a dor. Tipo assim, uma das piores dores que eu já senti na minha vida, mano. Sério, mano. Horrível, velho. Comparado a levar um chute no saco, tá ligado? Horrível, velho. Cara, aí quando eu senti essa dor, eu peguei e deitei na cama, chorando assim de dor, mano. Deitei na cama assim. Não era só chorando de dor, né, velho? Chorando com o sentimento de estar muito humilhado naquele momento ali, mano. De, porra, muita humilhação, ter que passar por tudo isso. E ainda ter que ficar com aquele peso de consciência de caramba, eu preciso trabalhar, tá ligado? Eu deitei na cama, chorei assim, falei, não vai dar não, eu não vou trabalhar, velho. Não tem condições, mano. E aí eu chorei com aquele sentimento de derrota, assim, sabe? E aí, só que a consciência bate, né, mano? A consciência bate e você fica pensando assim, pô, cara, mas eu tenho um compromisso, tá ligado? Eu tenho um compromisso com o trabalho e tudo mais, etc. Eu preciso fazer minha parte e blá blá blá. Aí eu me acalmei, respirei e tudo mais. Levantei com dor mesmo, todo zoado da cabeça por causa do medicamento também. Orando a Deus, falei, cara, eu vou mesmo assim. E eu fui, né, velho? Fui pro trabalho, todo zoado, com dor, etc. Cheguei no trabalho, falei pra minha gerente, olha, hoje eu vou trabalhar um pouco devagar porque eu tô com dor aqui, né? Falando em japonês ainda pra ela, né? Ela falou, ah, tá bom, tudo bem e tal. E ela foi bem compreensiva, assim, comigo, sabe? Bem de boa. E graças a Deus, né? E aquele negócio todo da dor e do medicamento foi passando, assim, sabe? E eu já tava me sentindo melhor. E eu acho que aquela dor que eu senti na hora que eu agachei, ela meio que destravou aquele problema do nervo ciático que eu tava tendo, entendeu? Sabe quando você desloca, sei lá, uma parte do osso, sei lá como é que faz essas coisas? Quando você desloca e você tem que botar de volta pro lugar, eu acho que foi tipo isso que aconteceu, tá ligado? A dor que eu senti foi o negócio voltando pro lugar, velho. Alguma coisa voltou pro lugar, velho, tá ligado? E aí fui melhorando com o tempo. E eu tava uns 3 dias antes disso acontecer, com essa dor no nervo ciático, alguma coisa assim. Eu já tava super preocupado, achando que ia ter que ir pra médico e etc. E graças a Deus tudo melhorou, velho. Tudo melhorou, velho. Eu consegui trabalhar, executar meu serviço e etc. Graças a Deus, velho. Mas é um pouco preocupante você pensar assim, pô, e se eu me ferrar, sabe? Como é que fica a minha situação de vida aqui no Japão, sabe? Essa situação de você ter um problema de saúde, alguma coisa assim, né? Eu não sei como é que é a galera que trabalha tipo full time, né? Já é empregado, etc. Eu acho que deve ter todos uns seguros aí e tudo mais. Mas eu realmente não sei como é que é pra mim, na minha circunstância, né? É um pouco preocupante. E aí a gente só fica dependente de Deus mesmo, mano. Tá ligado? Essa é uma parte assim, não tão legal do Japão. Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Mas Deus é bom. Deus é bom. Essa que é a conclusão do vídeo. Abraço, galera. Tchau, tchau.